Na história das animações que todo mundo ama, alguns personagens são tão surpreendentes que ficam na nossa memória para sempre. Esse é um chamado dos ancestrais. Mas você sabia que todos eles eram completamente diferentes da versão original que foram pros filmes? Ele impressiona mais do que o ouriço que eu enfrentei no passado. Cara, eu tô do seu lado, né? O Sr. Lobo de Bad Guys era muito diferente da ideia original. Ele ainda teria um terno, mas o rosto não ia ter um focinho largo, como é no caso do filme, e sim um rosto mais achatado com o nariz perto dos olhos. Ele teria mais pelos e uma boca menor, mas não parecia um lobo, então a produção do desenho mudou de ideia. Você gostou dessa? De fato, muito diferente do que foi pro filme, mas o que não muda é o que você precisa fazer para assistir a esse vídeo. Pega a sua pipoca, se ajeita no sofá e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Um personagem que com certeza mudou muito foi o Maui, do livro Art of the Moana. A gente vê que a ideia original para ele era ter somente as tatuagens nos braços e nas costas. O cabelo seria um pouco menor, e o formato do corpo seria menos redondo, dando a ele músculos mais definidos. Ainda assim, ele não parecia ter um sorriso, e ficava sempre de cara fechada, como se estivesse de mau humor. Na versão do filme, ele tem muito mais tatuagens e o cabelo cheio. Além disso, o rosto é bem mais redondo, e o pescoço mais escondido. Calma, Maui, você é lindo de qualquer jeito, mas a gente acha que essa sua versão original é um pouco fechada demais pro menor semideus de todos. A Moana seria muito diferente, gente, mais do que o próprio Maui que a gente já comentou aqui. No filme, ela se parece com uma adolescente que tá entrando na vida adulta. Ela deveria ter 16 anos na primeira produção, mas no livro dá pra ver que ela seria uma mocinha com os cabelos menos cacheados. Ela teria uma altura menor e o corpo mais magro. Seu rosto seria muito diferente, praticamente outra pessoa. Você reconheceria ela. A ideia original do ouriço mais rápido do mundo também era diferente. Ele ainda teria o formato que a gente conhece hoje, mas o cabelo seria menos espetado. Sem falar que o Sonic seria mais baixinho do que a versão que a gente conhece hoje. Todas as emoções de Riley tinham um desenho diferente do que foi pro filme. Começando pela alegria, a gente vê que ela não tinha um corpo físico muito definido, e sim algo que parece mais energia. A cor dela era mais verde, o que acabou se transformando no vestido. E sim, a ideia do cabelo era ser azul, mas ela teria uma energia em volta do corpo. Os olhos eram pretos no lugar de azuis, como é no filme. A tristeza seria bem diferente do que é agora. Como você pode ver, ela ainda seria azul, mas teria um tom de cor mais claro, e seria mais redonda do que aparece no filme. Além disso, ela teria um pijama branco de listras e um gorro de dormir. Sinceramente, o gorro até que ficou legal, não é? E olha, ela não teria óculos. A ideia de um pijama poderia aparecer na cena em que o alarme da puberdade foi acionado no segundo filme, mas ao invés disso, a produção resolveu dar um roupão pra tristeza. Raiva foi o que menos mudou. No filme, ele é baixinho de cabeça achatada e que pega fogo, mas na ideia original ele ainda era vermelho, só que um pouquinho mais magro, e ele tinha uma sobrancelha grande. Além disso, no filme deram pra ele uma camisa social, calças e gravata, mas no desenho original, ele teria somente um macacão branco. Uma curiosidade é que a roupa do Raiva no filme é inspirada no personagem principal da produção Um Dia de Fúria, de 1993. E você, teria um estilo baseado no seu humor? Comenta a hashtag moda pra gente ficar sabendo. O medo seria muito diferente. No filme, ele tem um colete e uma gravata borboleta, além de ser magro e curvado, e com um único fio de cabelo na cabeça. No desenho original, a mesma ideia do cabelo já existia, só que o resto do corpo não. Ele nem sequer tinha uma roupa, seria algo como uma fumaça com 2 olhos. A Nojinho foi a que mais teve opções. No filme, ela utiliza um vestido verde e um lenço rosa, mas nas ideias ela teria várias opções de cabelo e roupas, e provavelmente foi a personagem que mais foi difícil de escolher. Claro que a Elsa precisava ter uma versão diferente, caso contrário, ela não seria uma personagem tão amada, porque a produção tinha que escolher bem. Olha como ela seria. Em algumas versões, a Rainha do Gelo nem
nem sequer seria loira. Seu cabelo não seria tão longo e ela teria uma coroa de cristal. Mas tudo isso foi trocado porque fazia parecer que ela era uma vilã. A gente sabe que não se pode falar do Bruno, mas é importante saber que nos desenhos originais ele era um personagem completamente diferente do que a gente viu no filme Encanto. Na produção, o Bruno é um rapaz que parece meio doente, com olheiras fortes e escuras. Ele é magro, dos braços finos e o cabelo bagunçado. Mas você sabia que era pra ele ser bem mais alto e de barriga avantajada? Dá uma olhada na ideia original. Ele ainda utiliza uma capa verde, mas ele teria um pijama por baixo. Seria um cara maior e um pouco calvo, com barba mal feita. Combina bastante com a ideia de alguém que é abandonado pela família, não é? Em 95, a ideia de fazer um filme do Shrek já estava em desenvolvimento, mas todo o estilo do ogro mais amado do mundo seria bem diferente. É difícil imaginar que o Shrek poderia ser mais feio do que ele é agora, mas ele era. Na ideia original, ele seria um ogro mais magro. Ele teria braços mais largos e poucos dentes na boca, de fato parecendo um monstro. Mas a produção não aceitou fazer dessa forma, porque mesmo o filme tendo a ideia de fazer piadas com contos de fadas, o personagem precisava ser divertido para as crianças, e um ogro feio não daria certo não. Uma das animações mais legais da Pixar é Toy Story, e os personagens principais seriam bem diferentes. Woody seria um boneco fantoche, enquanto Buzz Lightyear teria uma armadura vermelha e o rosto com um queixo mais avantajado. Senhor Cabeça de Batata teria um nariz igual ao do Pinóquio, enquanto o Andy utilizaria um óculos. É mesmo bem diferente do que a gente viu, não é? A ideia do Woody ser um fantoche é porque o Andy falaria através dele, e seria o boneco que mais entenderia do garoto. Mas toda essa trama foi esquecida, deixando ele como um boneco normal. Com certeza você já assistiu Scooby-Doo, mas provavelmente nunca viu os primeiros desenhos do personagem no papel, antes da série ser lançada na televisão. Vemos que os personagens como Velma e Daphne eram diferentes. No caso da primeira, ela teria cabelos mais curtos, e os óculos da outra seriam bem maiores, além de serem redondos, porque no desenho eles são quadrados. O próprio Scooby é diferente, o rosto é mais medroso, e o nariz mais fino do que o personagem que a gente vê no desenho. Sabe um mistério que a turma do Scooby não consegue solucionar? O porquê você ainda não se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações. Faz isso, você não vai se arrepender. Não dá pra dizer que o Gota não pode mudar de forma, porque no filme Elementos ele faz isso o tempo todo. Mas a ideia original era fazer ele ter um queixo mais quadrado e uma cabeça maior. No longa, a cabeça dele é mais redonda e um corpo um pouquinho menor. Existem algumas cenas deletadas que vazaram na internet que mostram um pouco dos traços que ele teria. Dá uma olhada. Esse próximo personagem, na verdade, foi de um jeito no desenho, mas depois mudou enquanto a série era produzida para novas temporadas. Pikachu tinha o corpo bem mais redondo e o corpo menor, quase como se não tivesse um pescoço. Na versão de hoje, o roedor elétrico tem uma cabeça menor e o corpo mais definido, com patas e braços mais evidentes. A ideia original era fazer ele parecer mesmo um rato, mas os tempos modernos modificaram o personagem. Você sabia que a princesa Ariel quase foi loira e que a cauda dela seria laranja? Mas a produção do filme desistiu dessa ideia, porque as duas princesas anteriores da Disney eram loiras, Cinderela e Bela Adormecida, e elas decidiram que era hora de mudar. Além disso, a cauda verde e o cabelo vermelho combinavam melhor com o oceano na opinião do estúdio. Agora, quem ia ser ruiva seria a Sininho ou Tinkerbell. De acordo com o desenho original, a fada da Disney teria cabelos vermelhos e um vestido preto com pompons na saia. Só que essa ideia foi esquecida, porque de acordo com a Disney, ela seria madura demais pro propósito da personagem. A Cruella de Vil seria mais jovem e teria um cabelo longo e liso, mas desde a ideia original, ela seria uma mulher pálida com casacos de pele nas cores preto, branco e vermelho. Você já viu o vídeo que mostra as primeiras ideias para os personagens de Monstros S.A.? O Mike nem sequer teria braços e seria uma versão bem mais sinistra do que no filme. Agora o Sully seria marrom, parecendo um urso pardo com chifres. A Boo seria uma garotinha um pouco mais velha e seria ruiva, mas decidiram fazer ela uma mocinha mais jovem e mais fofa. Em Detona Ralph, o personagem principal também teria o cabelo mais claro e mais arrumado, e o rosto um pouco mais redondo e bondoso, mas isso mudou para dar a ele um ar mais selvagem. Ele também teria uma versão monstro peluda que logo foi esquecida por não ser boa para as crianças verem. Além disso, a Vanellope também seria ruiva e não morena, sem
Sem falar que a cabeça dela seria maior em relação ao corpo. E por fim, os personagens principais de Os Incríveis. Dá uma olhada. O Senhor Incrível, a Mulher Elástica e a Violeta seriam os mais próximos do original, embora o rosto da mãe da família seja bem fora do que a gente tá acostumado. Mas dá uma olhada no Flecha, ele era muito diferente. Tinha o cabelo mais arrumado e o corpo mais forte. No caso do Zezé, o seu rosto não é tão redondo. E o que não muda é o nosso prazer de ter você aqui com a gente. Por isso selecionamos 2 conteúdos muito legais para você assistir. Até a próxima!